Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a palavra de hoje. Mas antes de começar a palavra de hoje, eu vou pedir para você, já deixa teu like, curte e manda para 3 pessoas esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e para que você abençoe 3 pessoas, amém? De repente a pessoa está precisando ouvir uma palavra e essa é a maneira de Deus estar falando com a pessoa. A palavra de hoje está em Gênesis 3, a partir do versículo 4, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Até aqui. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que seja o Senhor abrir, Senhor, meu entendimento para ouvir e entender da maneira que o Senhor quer que seja entendido. Senhor, fala conosco, fala com quem vai ouvir essa palavra, fala com quem está em casa, fala com quem não sei o local que essa pessoa vai estar ouvindo essa mensagem, nem a hora, mas que seja o Senhor, Pai, a estar ministrando ao coração, abrindo as mentes, Senhor, e semeando a boa semente do Evangelho. Nós te agradecemos, Pai, e que o Senhor permaneça conosco, Senhor, durante o nosso dia, e que nós possamos ser direcionados de acordo com o que o Senhor deseja. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a todos, Senhor, que estão ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, aqui é um diálogo que está acontecendo. É algo que mais na frente iria gerar a queda do homem. Porque por um diálogo veio a tentação a uma mulher. A serpente, ela disse para Eva, primeiro, nos versículos um pouco acima, ela perguntou o que foi que Deus disse a vocês a respeito da árvore. Primeiro ela quis saber, especular. Primeiro ela quis especular. Depois ela veio com o seu próprio veneno, negando a palavra de Deus, negando aquilo que Deus tinha dito e mostrando o que estava sempre perante Eva, mas ela nunca tinha olhado daquela forma. Eva, ela só olhou para aquela árvore daquela forma, a partir daquele diálogo. Ela diz assim no versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Gente, a árvore sempre esteve lá, sempre esteve no meio do jardim. Deus já tinha falado, Deus falou, olha, não come da árvore que está no meio do jardim. Eles passeavam no meio do jardim todos os dias, mas nunca ela tinha parado para observar aquela árvore como depois daquele dia, depois daquele diálogo. E ela continua, e agradáveis aos olhos, e árvore desejável para ter entendimento. Ou seja, eu comecei a ter desejo para querer ter entendimento. Mas tudo isso começou por causa de um diálogo, por causa de uma maneira diferente que alguém veio trazer para Eva naquele momento. Porque até então Eva não tinha desejo, Eva não tinha falado que a árvore era agradável aos olhos e nem tinha sentido desejo de ter entendimento. A árvore permanecia lá e ela continuava com a sua vida, com o seu esposo, com Deus, porque Deus descia na virada do dia para falar com eles. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado com os diálogos que nós estamos tendo. Nós temos que tomar cuidado com a visão, com o ponto de vista de algumas pessoas, porque o ponto de vista de algumas pessoas talvez não seja o ponto de vista de Deus. Às vezes, o ponto de vista de algumas pessoas com qual a gente conversa não seja o verdadeiro.
mas seja aquele que vai trazer e causar destruição, que vai trazer maldição, que não vai nos ajudar, ao contrário, vai nos destruir. Porque até então, a Eva não tinha sentido desejo de ter entendimento, estava muito bem a vida dela no jardim, ela não trabalhava, ela não arrumava casa, ela teria seus filhos sem dores, tava ruim a vida para Eva, né? Ela tinha de tudo na sua mão. Adão não precisava arar a terra, Adão só precisava colocar um nomezinho ali numa planta, num animal, e eles podiam comer de toda a árvore. Sentir fome, aqui, vou pegar uma banana aqui, sentir fome, vou pegar uma água de coco aqui, vou pegar... Isso tô falando eu, viu? Não tá na Bíblia. Tô fazendo uma analogia. Então, assim, tava tão ruim a vida deles, né? Mas por um diálogo, ela perdeu tudo isso. Eles perderam também a visitação do Senhor. Às vezes, por uma palavra, um diálogo, um ponto de vista, dar ouvido às pessoas erradas, nós corremos o risco de ser lançado fora do paraíso. Porque quando a gente dá ouvido às pessoas mal intencionadas, a gente põe em risco a palavra de Deus. Só tem um só que a gente deve ouvir e obedecer, e esse é o Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos buscar no Senhor e não nas pessoas. A gente quer sempre uma palavra. Está correndo sempre atrás de uma palavra. Nós temos que ter cuidado. Porque quando a serpente perguntou o que foi que Deus disse, ela disse assim: é assim que Deus disse? É assim que disse Deus: não comereis de toda árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore de jardim? Deus não tinha dito isso. E a serpente provavelmente sabia disso, né? Mas ela jogou para Eva. Ela jogou a semente, ela jogou a isca e Eva, infelizmente, caiu. Cuidado com as perguntas que fazem para você. Cuidado com os questionamentos que fazem para você. Cuidado com diálogos. Preste atenção na palavra do Senhor. Tenha o seu diálogo somente com Deus. Espera a virada do dia, sabe? Deixa Ele vir se encontrar com você. Deixa Ele falar com você. Não dê ouvido para qualquer pessoa. Não bata papo com as serpentes. Não bata papo com serpente. Você tem o Deus Todo-Poderoso para conversar com você, para direcionar você. Não empreste seus ouvidos para a serpente. Deixa Deus impulsionar você, direcionar você. Deixa Deus te dar o rumo, te dar o afago, te dar o conforto. Seja confortado por Deus. Leva seus problemas ao Senhor. Leva seus questionamentos a Deus. Abra seu coração somente com Deus. Você não sabe quem é e quem não é. Você não conhece o interior das pessoas, mas Deus conhece. Você não sabe como são as pessoas no íntimo dela, o que se passa por trás de suas bondades. Tem pessoas que parecem tão boas e caridosas, mas você não conhece o coração delas. Então leve para Deus, fale com Deus, derrame aos pés do Senhor, porque isso protege você e protege seu coração, amém? A palavra de hoje era essa. Guarde no seu coração, não dê ouvido às serpentes. Não bata papo com serpente. Não bata papo. Você não abra seu coração para todo mundo. Não abra seu coração para todo mundo. Abra seu coração somente para Deus, amém? Que Deus abençoe. Vou pedir mais uma vez, deixa seu like, curte, compartilha para 3 pessoas e que Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.